students, good afternoon. Seguinte, hoje nós vamos trabalhar, ok? Vamos trabalhar o conteúdo Simple Past, ok? Então, esse conteúdo Simple Past nós vamos trabalhar com os verbos regulares, né? Que é os regular verbs, né? Simple Past com regular verbs, né? Vamos trabalhar o Simple Past com os verbos regulares, ok? Então, o Simple Past, ele equivale ao pretérito perfeito, né? Na língua portuguesa, ok? Então, diz o seguinte, o conceito de Simple Past diz o seguinte: to talk about actions in the past, we can use some expressions of time. Né? Então, para falar sobre ações no passado, nós podemos usar algumas expressões de tempo. Ou seja, quando a gente faz sentenças, né, no Simple Past, a gente pode usar essas expressões que representam tempo, né? Geralmente são advérbios de tempo, como yesterday, last night, last week, last month, last year e last Saturday, etc. Tá? Existem outras expressões também com last. Tá? Então, com last nós temos last night, last week, last month, last year e last Saturday, né? Okay. Yesterday, como todos sabem, né, significa ontem. Last night, na noite passada. Last week, na semana passada. Last month, mês passado. Last year, no ano passado. E last Saturday, no sábado passado, né? Ok, então eu vou repetir novamente. Ó. Para falar sobre ações no passado, nós podemos usar algumas expressões de tempo, né? Que são essas aqui. Yesterday, last night, last week, last month, last year e last Saturday, ok? Então vamos lá. Então, outras expressões que nós usamos também, ó. When I was a child. When I was a child, né? Quer dizer, quando eu era criança. A outra expressão de tempo que também se usa no Simple Past. A few days, né? A few days ago. A few days ago. 2 weeks ago, né? 2 weeks ago. 1 month ago, 5 years ago, e etc, tá? Então, essas expressões aqui, ó, né? A few days, né? A few days ago, poucos dias atrás. 2 weeks ago, né? 2 semanas atrás. 1 month ago, né? 1 mês atrás. 5 years ago, 5 anos atrás, etc, né? Então, essas expressões, elas são usadas no Simple Past, não são expressões de tempos, né? É a expressão de tempo que nós podemos utilizar dentro da sentença, né, que contém o Simple Past, tá? Geralmente, elas podem ser usadas no final da frase, né? Ou então no início da frase, ok? Vamos lá, exemplo. I studied for the um exemplo aqui I studied for the test, né? I studied for the test yesterday. Ok, então aqui, ó. I studied for the test yesterday, né? Que quer dizer, eu estudei para a prova ontem, né? Então temos aqui, ó, o sujeito, o verbo, né? O verbo no Simple Past, terminando com ed, né? E o complemento, ó, for the test yesterday. Então yesterday é a expressão de tempo, né? Significa ontem. Então as expressões de tempo que a gente vai usar, né? Tem que se referir ao passado. Por quê? Porque se o verbo está no passado, a expressão de tempo tem que estar no mesmo tempo do verbo, né? que se refere ao passado. Por isso que a gente usa when I was a child, a few days ago, 2 weeks ago, 1 month ago, 5 years ago, e etc. Né? Por isso que a gente usa essas expressões para indicar tempo passado. Né? E entre essas outras aqui também, né? Yesterday, last night, last week, last month, last year e last Saturday.
Estrutura do Simple Past na forma interrogativa. Simple Past interrogative form. É a seguinte, a estrutura é essa. O auxiliar, né, da forma interrogativa no Simple Past é did, né? Então a estrutura do Simple Past na forma interrogativa é auxiliar did mais subject mais infinitive form sem to, né? Então o verbo auxiliar, né, sujeito e verbo no infinitivo sem to. Esse verbo infinitivo sem to, ele é chamado de verbo principal, tá? Porque o verbo auxiliar, ele não tem tradução. Ele, o que ele vai indicar aqui na frase? Ele vai auxiliar o verbo principal, entendeu? Dando a entender que o verbo principal vai estar no passado. Ou seja, o verbo auxiliar, ele auxilia o verbo no infinitivo, né? Que é o verbo principal, para dizer que este vai estar no passado, tá? Então, o verbo auxiliar, ele não tem tradução. Ele só serve de auxílio para o verbo principal para indicar tempo passado, né? Para indicar simple past, ok? Então, a estrutura da forma interrogativa é auxiliar did, mais sujeito, mais verbo infinitivo sem to. E pode vir também o complemento no final da frase, né? Então, temos exemplo aqui, to play soccer, né? To play soccer. Esse verbo aqui é o verbo principal, né? To play soccer, todos sabem que significa jogar futebol, né? Então, vamos lá para o exemplo. Did you play soccer last week? Did you play soccer last week? Né? Então, você jogou futebol na semana passada? Então, temos aqui, ó, auxiliar did, sujeito you, play soccer, que é o verbo, né, no infinitivo sem to, né? Tirei o to, não repeti o to aqui, né? Verbo no infinitivo sem to, mais o complemento, né? Ou a expressão de tempo, né? De tempo passado, last week, né? Então, did you play soccer last week? Né? Você jogou futebol na semana passada? Tá? Então, aí aqui no final da frase eu coloquei yes or no question. Por que eu coloquei isso? Porque yes or no question quer dizer o seguinte, perguntas, né, com sim ou não, né? Pergunta que vai ter o sim ou não na resposta, tá? Então, uma yes or no question, ela começa com did, tá? Ó, did you play soccer last week? Então, toda vez que a forma interrogativa, né, no Simple Past começar com did, a resposta, né, vai ser com yes ou com no, tá? Mais adiante eu vou explicar isso aqui, né? Outro exemplo, where did you live last year? Where did you live last year? Então, onde você morou no ano passado, né? Então, essa aqui já não vai mais ser uma yes or no question. Por quê? Porque antes do auxiliar did nós temos o where, né? Que é uma expressão, né, que indica onde, né? Que expressa lugar, né? Então, antes do auxiliar did nós temos um WH question, tá bem aqui, ó. O que é WH question? São aquelas palavras interrogativas que começam com WH. Temos exemplo com where, né? Temos outros exemplos, what, né? When, indica tempo e etc. Então, essa pergunta aqui não vai ter uma resposta nem com yes nem com no, né? Nem com yes nem com no. Então, where did you live last year? Entendeu? Então, essa resposta aqui, ela não vai ter nem yes e nem no. Então, ela pode começar assim, ó. A resposta poderia ser assim, I lived in New York last year, né? Quer dizer, eu morei, né? Eu vivi em Nova York no ano passado, né? Então, a resposta para essa pergunta não vai começar nem com yes nem com no. Por isso que ela é chamada de WH question, né? Porque começa com WH, né? E essa aqui é chamada de yes or no question porque a pergunta começou com o auxiliar did, né? Então, não tem nenhum pronome interrogativo aqui, então a resposta vai ser ou yes ou no, né? Continuando. Então, simple past é affirmative form. Então, o simple past, né, forma afirmativa. A estrutura é a seguinte: subject plus infinitive without to, né? Plus ed. Então, a estrutura do simple past na forma afirmativa é sujeito mais verbo no infinitivo, né, sem to mais ed, né? Sujeito mais verbo no infinitivo, né, sem to mais ed, né? Então, esse infinitivo sem to mais ed vai formar o verbo, né, no simple past. Então, o verbo vai estar no simple past
nesse modelo aqui, ó, verbo no infinitivo, sentiu mais ED. Ou seja, o verbo no infinitivo ele vai fazer o seguinte, vai ser o radical do verbo no infinitivo, né, com acréscimo do ED, né? Vai ser o verbo principal, né, no infinitivo sentiu, mais o acréscimo de ED, ok? Vai ser o simple past. Subject é o sujeito. Temos exemplo aqui com to clean, né? To clean, que é o verbo limpar. Então, para formar o simple past dele, só acrescentamos o ED nele, ó, né? Tá aqui o clean, né? Clean. Aí eu acrescentei o ED para formar o simple past, ok? Detalhe: essa regra para acrescentar o ED ao verbo infinitivo sentiu é válido somente para os verbos regulares, tá? Somente os verbos regulares que vão receber ED para se formar o simple past, tá? Os verbos irregulares vai ser diferente, né? Na próxima aula eu vou explicar como é que se forma, né, o simple past dos verbos irregulares. Então, vamos lá. To clean, clean it, né? Então, aqui está infinitivo, né? To clean, e temos aqui o simple past, né? Ó, infinitivo sem to mais ED. Então, simple past de to clean é clean it, né? Exemplo: yesterday you cleaned the house. Yesterday you cleaned the house. Então, professor, aqui a estrutura você mostrou o sujeito mais infinitivo sem to mais verbo, né? Mais ED, né? Então, você colocou yesterday antes do sujeito. Sim, eu coloquei só isso aqui porque para você entender como é que se forma a forma afirmativa, né? Mas antes do sujeito pode vir uma expressão de tempo, né? A expressão de tempo pode ficar antes do sujeito, né? Separado por vírgula, ou no final, né? Eu coloquei no início aqui, ó. Yesterday you cleaned the house, né? Então, ontem você limpou a casa, né? Então, temos aqui a estrutura, ó. Subject, né? Infinitivo sem to mais ED, né? E o complemento de house, ok? Detalhe, outra explicação. A regra é válida, essa regra do simple past, né, com ED, né? Nos verbos infinitivos sem to com ED é válida somente para as frases afirmativas, tá? Então, nessa aula de hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar o simple past só na forma interrogativa afirmativa, tá? Na forma negativa, o verbo não fica com ED, tá? Na próxima aula a gente vai ter a forma negativa, porque na próxima oportunidade aí. Então, yesterday you cleaned the house. Então, ontem você limpou a casa. Então, essa sentença aqui está na forma afirmativa, tá? Não negativa. Então, o verbo principal, né, o verbo no simple past, ele vai terminar com ED quando ele está em frases afirmativas, ok? Então, rules to add ed to the regular verb to make the simple past form of regular verbs. We add ed to the verbs, ok? Então, regras para adicionar ed ao verbo regular. Então, para fazer a forma do simple past de verbos regulares, nós adicionamos ed aos verbos, tá? Aos verbos no infinitivo sem to. Temos exemplo aqui, ó, play, né? Eu acrescento o ed, né? Só para transformar no simple past, né? O verbo infinitivo no simple past, só acrescentei o ed, ó. Play, played. Presta bastante atenção na pronúncia no simple past, tá? Vamos lá. Play, played. Start, started. Call, called. Tá? Como vocês estão vendo, à esquerda estão os verbos, né, no infinitivo sem to, e à direita, né, está o verbo no simple past, né, com acréscimo de ed e sem o to, né? Ok? Mais um detalhe para relembrar: o ed no verbo, né, ao verbo no simple past, só é usado quando ele for, só é usado, né, para se usar em frases afirmativas, tá? E não em negativas e nem interrogativas, ok? Outro exemplo: when the verb ends in e, we only add the, ok? Ó, quando o verbo termina em nós apenas adicionamos de, tá? Ou seja, a regra diz que nós devemos acrescentar ed, né, ao verbo para ficar no simple past, né? Mas se o verbo terminar em não há necessidade de acrescentar ed, né? Somente o de. Não precisamos
acrescentar um é, né, a gente acrescenta só D. Ó, né? A regra diz que a gente tem que acrescentar ED, mas se o verbo terminar em E, a gente acrescenta só a letra D, ok? Exemplo aqui, ó, esses verbos estão no infinitivo, ó, like, invite e arrive, né? Então, like, liked, invite, invited, arrive, arrived, né? Então, toda vez que o verbo terminar com E, você acrescenta somente a letra D, tá? Ok? Ok, continuando. When the verb ends in a consonant, plus vowel, plus consonant, CBC, we double the last consonant, né? And add ed, né? Então, quando o verbo termina em uma consoante mais vogal mais consoante, CBC, nós dobramos a última consoante e adicionamos ed, né? Então, quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, né? Ó, então, exemplo aqui: consoante, vogal, consoante. A gente vai dobrar a última consoante e acrescentar ed, ok? Exemplo aqui, ó: stop, stop, rob, plan, né? Stop é parar, né? Então, rob é roubar, plan, planejar, né? Então, esses verbos aqui estão no infinitivo, né? Não está com to, mas todos estão no infinitivo. Aí, quando você for formar no simple past, né? Venha para fora do simple past, a gente repete a última consoante. Por quê? Ele teve a terminação consoante, vogal, consoante. Então, a gente dropa a última consoante e acrescenta ed, né? Então, vamos lá. Stop, stop it. Temos um exemplo aqui com stop it no simple past. I stop it to think. I stop it to think. Então, eu parei para pensar, né? Eu parei para pensar. Rob, robbed. Plan, planned. Ok? Continuando. When the verb ends in a consonant plus y, we drop y and add ied. Ok? Então, quando o verbo termina em uma consoante mais y, nós retiramos o y e adicionamos ied. Ok? Então, quando o verbo termina em uma consoante mais y, nós retiramos o y e adicionamos ied. Ok? Então, temos aqui, ó, study, studied, né? Study, studied. Então, retirei o y e acrescentei ied. Esse i aqui, ele substitui o y, tá? Então, o i fica no lugar do y e acrescenta ed. Então, study, studied. Carry, carried. Try, tried. Então, study, carry e try estão no infinitivo, né? Aqui, ele vai estar no infinitivo, mas sem to, né? Sem um to e acrescentando ied, né? Então, study, studied. Carry, carried. Try, tried. Exemplo: I studied for the test last night. I studied for the test last night. Ok? Então, eu estudei para a prova a noite passada, né? Então, já dá para a gente conversar em inglês falando sobre o passado, né? Usando a yes or no question, né? Tipo, perguntar o que você fez, né? Se você viajou, se você ouviu música, se você assistiu TV, etc. Já dá para conversar, né? Aprendendo esse conteúdo aqui, já dá para falar sobre o passado, ok? Então, vamos lá, affirmative form. Então, a forma afirmativa. Agora eu vou explicar para vocês, né? Como responder a uma yes or no question, né? Então, answer the yes or no question. Então, respondendo a pergunta, né? Respondendo a pergunta com yes ou no, né? Que vai ter uma resposta com yes ou no. Então, isso dá a entender o quê? Quando alguém faz uma pergunta, né? Por exemplo, pergunta assim: Did you study for the test? Estou perguntando: você estudou para a prova, né? Aí você vai dizer yes ou no na resposta. Vai dizer yes, I did, né? Ou no, I didn't, né? Mas no caso aqui nós vamos trabalhar respondendo a yes or no question com short answer. Short answer, como eu já expliquei para vocês, são respostas curtas, né?
Então, vocês vão responder as perguntas com resposta curta. Vou ensinar vocês a responder uma yes or no question com resposta curta e resposta longa. Vamos começar com as short answers, né? Que é a resposta curta. Então, did you watch a movie yesterday? Did you watch a movie yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Temos aqui a yes or no question, né? Então, vamos auxiliar did, o sujeito you, o verbo principal watch, né? No efetivo sentido, e o complemento a movie yesterday, né? Então, quando alguém lhe perguntar, né, uma yes or no question, você pode optar por responder com uma short answer, né? Yes, I did. Quer dizer, sim, eu assisti, né? Então, o verbo auxiliar, além de ele indicar simple past na pergunta, né, auxiliando o verbo principal, dizendo que o verbo principal vai estar no simple past, né? Na short answer afirmativa, ele traz né, o sentido do verbo principal. Yes, I did. Sim, eu assisti. Né? Na interrogativa, ele não tem tradução, ele só auxilia o verbo principal, né? Dizendo que o verbo principal vai estar no simple past, né? Mas na short answer, né, na resposta curta afirmativa, ele vai ter a tradução do verbo principal. Como aqui, ó. Yes, I did, né? Pronto, uma resposta breve, uma short answer, ok? Long answer. Agora vamos para as long answer. Então, long answer vai ser as respostas longas, né? A resposta longa, onde a gente vai usar o sujeito e o verbo principal, ok? Vamos lá. Did Mary watch a movie last night? Did Mary watch a movie last night? Então, Maria assistiu a um filme, né? Um filme na noite passada, né? Novamente, é uma yes or no question. Por quê? Porque não tem nenhum pronome interrogativo aqui e porque a pergunta começa com auxiliar did, né? E em seguida a gente vai ter uma resposta com yes, né? Ou no question. No caso aqui, eu coloquei uma afirmativa, tá? Que nós estamos trabalhando só a forma afirmativa, então eu coloquei o exemplo na forma afirmativa, ok? Uma resposta afirmativa. Então, did Mary watch a movie last night? Yes, she watched a movie last night. Então, ó, a resposta aqui, a long answer, é bem diferente da short answer. Na short answer a gente usa o yes, né, o sujeito e o verbo auxiliar, né? Já na long answer, né, a resposta longa, ó, a resposta é bem longa, tô vendo aí, né, ó. Então a gente vai usar o yes, o sujeito, o verbo principal, né, no simple past e o complemento, se tiver na pergunta, né? Então, yes, she watched a movie last night. Quer dizer, sim, ela assistiu a um filme na noite passada, né? Então, professor, mas na pergunta você usou Mary e na resposta você usou she. Sim, o sujeito é Mary, é uma mulher, né? Então, na resposta eu usei um pronome pessoal do caso reto que substitui Mary. Ó. She não significa ela, Mary não é mulher, então eu usei na resposta o she, né? Para evitar repetição de nome, né? A função dos pronomes pessoais do caso reto é substituir um nome, né? E funcionar como sujeito. Então, ele substituiu o sujeito Mary, ó, o nome Mary, né? Então, aqui, ó. Yes, she watched a movie last night. Ok? Então, thanks a lot. Thanks for watching the video. God may bless you. Ok? Muito obrigado por assistir o vídeo. Deus abençoe. Ótima aula para vocês, ok? Qualquer dúvida, estamos aí no WhatsApp e nas nossas lives.